O Senhor não mente. O Senhor não muda. Aleluia. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando é a presbítera Fabiana, do Polo de Guarulhos. Vocês estão bem? Deus abençoe a nossa vida nesse dia maravilhoso, nessa terça-feira abençoada, dia 21/10/2025. Já estou aí, esquentando com esse louvor que vai ser tema da nossa conferência apostólica, que vai ser no dia 29 e 30 de novembro. Eu já estou hiper animada. E vocês estão animados? Já se inscreveram? Se você não inscreveu, se inscreva, que vai ser bênção nas nossas vidas, eu creio. Em nome do Senhor Jesus, né? O tema vai ser Deus de obras completas. E, meus amados, vai ter muita coisa boa nessa conferência. Então, se você não se inscreveu, se inscreva. Ontem já fiz uma reunião com as meninas. A gente já escolheu as nossas roupas, né? Do Ministério de Dança. Já escolhemos os louvores do Ministério de Dança adulto, né? E estamos aí definindo mais um louvor, né? Escolhemos mais um louvor do Ministério de Dança Infantil. E olha, a gente tá fazendo com muito carinho, meus amados. Muito carinho mesmo. Eu creio que vai ser bênção na vida de vocês. Vai ser bênção na nossa vida também, né? Tem muita gente aí envolvido. E trabalhando aí para que esses 2 dias aí venham ser inesquecíveis nas nossas vidas. Amém? E hoje eu vim trazer aqui uma palavra nesse ano, que é o ano de construir sonhos. Oh, glória, estamos aí no 10º mês, né? Já tá quase acabando, 10º mês, dia 21, já estamos quase terminando aí o mês, né? Faltam poucos dias desse ano abençoado, né? Que é o ano que nós estamos aí construindo os nossos sonhos. E o propósito do mês de outubro, que chama-se A Fonte Inesgotável. E hoje nós estamos no 6º dia da série com o 6º fruto. Amém, meus amados? Que está lá em João 2:1-12, que vai ser a palavra que nós vamos ministrar hoje. E o tema dessa palavra é: Jesus é a água que transforma e nos liberta. Ele só precisa ser convidado. Amém? Vamos estar lendo essa palavra, entender, né, essa história aqui, que é uma história muito conhecida, né? Já ouvimos diversas pregações e hoje Deus vai falar com a gente através desse tema. E eu creio que vai falar comigo e com você em nome do Senhor Jesus.
Vamos orar primeiro e depois nós vemos a palavra. Senhor Deus, nós apresentamos, Senhor, essa palavra nesse dia chamado hoje. Que o Senhor venha nos dar entendimento, Senhor, que o Senhor venha nos mostrar o que o Senhor quer nos ensinar nesse dia, Senhor, nesta palavra. Senhor, abra a minha mente, usa a minha vida, usa a minha boca, Senhor, para estar falando com essas pessoas que vão estar ouvindo esta palavra. Senhor, que venha ser uma palavra de fé, de libertação, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? E a palavra diz o seguinte: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinhos. Versículo 4. E disse-lhe: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto eles vos disser. Versículo 6. E estavam ali os potes de 6 talhas de pedra para purificação dos judeus, e em cada um cabiam 2 ou 3 almundes. Em outras versões fala que nessas talhas elas cabiam cerca de 80 a 120 litros. Bastante coisa, né? E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e enchendo-as até em cima. E disse-lhe: tirais agora e levais ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando tem bebido bem, então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém, meus amados, até aqui. Essa história, ela é muito conhecida. Todos eu acredito que já ouviram alguma ministração referente a isso. Até porque esse foi um dos primeiros milagres que Jesus fez, né? Foi aonde ele mostrou ali que ele era, sim, o Filho de Deus, né? Ele pôde mostrar os seus feitos. Eu estou trazendo aqui para o mês, né? Para o tema que é fonte inesgotável. Amados, vocês têm noção de como é forte essa palavra que foi liberada para o nosso mês? Porque olha só, o que é fonte? Fonte é um local que brota água do solo nascente, bica de água corrente. É um lugar que brota água e essa água ela não acaba, ela é corrente. E o que é inesgotável? Inesgotável é que não se esgota, é que não pode ser esgotado, é inesgotável, cuja fonte ela é ilimitada, copiosa, ela é imenso, ela é infinita, ou seja, essa fonte, né, ela não se acaba, né? A palavra que fala, ela é infinita, né? Ou seja, essa água não é uma água comum. Peço desculpas aí, amados, que eu tô tossindo, que eu peguei uma gripe. Eu já tô me recuperando. Essa água, eu tô aqui, ó, com uma garrafinha de água, tomando aqui. Tomei um gole dessa água. Essa água aqui, daqui a pouco ela vai se acabar. Vou tomando um gole, 2 goles, 3 goles, 4 goles. Daqui a pouco eu termino ela, né? Ela é uma água comum.
Essa água que você bebe aí no copo, você bebeu o copo de água, acabou, né? Essa água que tá na sua caixa d'água, se você fechar a rua ali, você vai usar ela ali na sua casa, você vai lavar a louça, vai limpar a casa, vai tomar um banho, vai fazer uma janta. Se você desligar, né, a torneira ali fora, o registro, ela vai se acabar, né? Se a Sabesp resolver travar lá o registro, ela vai se acabar. Só que, meus amados, a gente está falando aqui esse mês de uma água que ela é inesgotável, ela não se acaba. Vocês têm noção disso? É uma água que ela veio esse mês para as nossas vidas. Como que eu posso explicar para vocês o que Deus tem falado comigo? É como se o milagre que você está esperando, talvez ele não chegou ainda, mas no momento que ele chegar, amados, ele vai ser que nem essas águas correntes aqui dessa bica, dessa fonte, né? Ele vai ser ilimitado, como diz aqui na palavra. Ele vai ser infinito. Esse milagre, amados, isso que você está pedindo aí nesse mês de outubro, você que está bebendo dessa água, dessa fonte, já tivemos aí, né, algumas ministrações e simulações, né, que os pastores têm feito com água. E essa água, e com fé, né, a gente precisa ter fé, né? Essa água, ela vai nos purificar, né? Ela vai nos limpar, da mesma forma que foi feito na vida daquela samaritana. Aquela mulher não esperava que ela ia passar por aquilo naquele momento, uma transformação de vida. Mas Deus, né, ele chegou ali, e como Deus vai chegar na minha e na sua vida, talvez a gente está passando por um momento difícil, de vergonha, né, trazendo para essa história aqui, para este casamento. Primeiro ponto que eu vejo aqui, né, desse noivo, o que ele fez aqui de maravilhoso, que é o que nós precisamos também fazer. Ele convidou Jesus para o seu casamento. Pronto. Esse ponto aqui é o chave, né? Como diz o pastor Cláudio, é a cereja do bolo. Será que você está convidando Jesus para entrar na sua casa? Você está convidando Jesus para entrar no seu coração, no seu ministério, no seu trabalho, no seu casamento? Você está convidando Jesus para entrar na sua vida? Você já parou para pensar? Primeiro ponto, nós precisamos convidar Jesus. Sabe por quê? Jesus não vai se ele não for convidado. Se Jesus não tivesse sido convidado para esse casamento, ele não teria ido. E se ele não tivesse ido nesse casamento, você imagina a vergonha que esse noivo iria passar? Porque é constrangedor, né, amados? Você fazer uma festa de casamento e acabar a comida, acabar a bebida. E as pessoas ainda estão ali com sede, com fome, e a comida e a bebida acabar. É triste isso, né? Não é legal. Porque, assim, casamento é uma coisa que as pessoas... Você não consegue agradar todo mundo, é fato, né? Tem pessoas que vão sair falando muito bem e tem pessoas que vão sair falando alguma coisa que não gostou, né? Agora você imagina acabar a comida e a bebida de um casamento. Meu Deus, é muito vergonhoso, né? Mas esse homem, ele é diferenciado, porque o primeiro passo que ele fez foi convidar Jesus. Então ele já salvou ali o seu casamento. Então isso aqui, ó, é pra a gente pensar. Será que nós estamos convidando as pessoas corretas para andar conosco, né? Será que nós estamos convidando Jesus
para andar conosco? Às vezes seu casamento não tá dando certo e você não entende por quê. Mas convida Jesus para entrar nele. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma transformação, né? Foi o que houve aqui nessa palavra, né? Que até o tema, Jesus é a água que transforma, é a palavra que nos liberta. Então, quando você convidar Jesus para o seu casamento, sabe aquele clima chato, aquela coisa que você fala assim, ai, meu casamento não tá bem? Vai acabar. Porque Jesus, ele entra e transforma. Mas você precisa convidar. Talvez você fale assim, nossa, meu ministério não flui, né? Não dá certo. Será que você está convidando Jesus para o seu ministério? Ah, mas presbítera Fabiana, como que eu convido Jesus para o meu ministério? Amados, tem diversas formas, né? E nós aprendemos diariamente aqui na missão apostólica Unção Sem Fronteiras, né? A bispa fala muito como você convidar Jesus para transformar sua vida, seu ministério, sua casa, né? Ela dá várias dicas. Só que a gente precisa ouvir as ministrações, seguir os conselhos, né? Quando a bispa fala assim, gente, vai ter um jejum das primícias. Você está participando do jejum das primícias? Ai, presbítera Fabiana, eu acho que não tem nada a ver esse jejum das primícias. Não tem nada a ver, mas tem pessoas que estão participando e elas estão vendo essa transformação na vida delas. Você já viu? Tem pessoas que estão participando e as bênçãos, elas estão sendo infinitas, inesgotáveis na vida delas. Tem pessoas que todo mês dá testemunho. Por que será? Né? Por que será? Porque ela está sendo obediente, né? Às instruções. Porque ela está fazendo, né? O que está sendo ali ministrado. Então, amados, tem coisas que se a gente quiser viver, né? Se a gente quiser viver essa fonte inesgotável na nossa vida, se a gente quiser viver essa água correndo, né? Cuspida, essa água infinita, como diz a palavra, né? Essa água que nunca se esgota. Se você quiser viver bênçãos na sua vida que não vão parar, você precisa, né, viver. E para viver você precisa querer. E para querer você precisa convidar Jesus para entrar na sua vida. É isso. Esse é o segredo, né? Você precisa querer. Você precisa ter vontade. Ai, presbítera Fabiana, mas eu não tenho vontade. Ai, eu tenho uma preguiça de orar. Eu também tenho. Mas tem coisas que a gente precisa sacrificar, meus amados. Ai, eu tenho preguiça de ir pro culto. Eu não tenho preguiça de ir pro culto, não, irmãos. Pelo contrário, eu amo ir pro culto. Mas tem pessoas que têm, né? Que tem preguiça de ir no culto. Mas não tenha, não. Sabe por quê? É tão gostoso, né? Ontem eu assisti o culto online, porque infelizmente eu peguei uma gripe muito, muito forte. Eu não tava muito bem ontem. Eu assisti o culto online, senti a presença de Deus. Não vou dizer que não senti. Me emocionei com a palavra. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, como foi lá naquela igreja? Se eu aqui vendo, eu senti, imagina lá. Sabe essa sensação? Porque a sensação de estar lá é muito gostosa. Porque tem a comunhão dos irmãos, né? E a comunhão, ela... Como que eu posso te dizer? Ela traz ali algo assim especial. Algo gostoso. Por isso que é importante a comunhão. A gente pode, sim, né? Fazer na nossa casa um lugar maravilhoso, santo. A gente pode fazer. Mas a comunhão com os irmãos amados é maravilhosa. É maravilhosa.
E, amados, esse casamento, ele estava surgindo ali, né? E Maria, mãe de Jesus, ela percebeu, né? Uma mulher sábia, ela percebeu que a bebida estava acabando ali. E aí ela falou assim, nossa, é motivo de vergonha. Já pensou esse monte de gente aqui? A festa ainda está rolando e não tem bebida. E ela foi lá falar com Jesus. E o que eu entendo aqui, né? Quando ela falou com Jesus, Jesus falou assim, mulher, que tens eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ela entendeu, amados. Ela entendeu o que Jesus estava querendo dizer a ela. Então ela já foi lá, falou para os serventes, fazei tudo quando ele vos disser. Ela sabia que ali ele ia fazer a diferença, sabe? Ela sabia que algo ia acontecer de diferente. Talvez ela não soubesse o que iria acontecer, mas que ela sabia que Jesus ia resolver aquele problema, porque, amados, não tem pessoa melhor para resolver problema do que Jesus. Meus amados, não adianta você falar. Se ela fosse ali falar com o noivo, fosse falar com a noiva, fosse falar com o pai do noivo para resolver, né? Aí, tá acabando a bebida. E o pai do noivo, sei lá, vai comprar bebida nos, altas horas da noite, tá tudo fechado. Não iria resolver. Só que assim, esse aqui é outro exemplo que a gente pode tomar para nossa vida. Às vezes nós queremos ver milagre, mas nós falamos o que nós queremos para as pessoas erradas. Então a gente precisa parar com isso. A gente precisa falar com a pessoa certa. E a pessoa certa, amados, é Jesus. Não é seu vizinho, não é seu amigo, né? Não é o seu parente. A pessoa certa é Jesus. Ou é o seu pastor, ou é o seu líder. É uma pessoa espiritual de confiança que você sabe que vai estar orando ali por você, que você sabe que vai te dar um conselho legal, né? Eu tinha há um tempo atrás, eu troquei de emprego, eu estava muito aflita, amados, porque eu sou uma pessoa assim difícil para tomar decisões, né? Porque eu tenho cautela, tenho medo de não dar certo. E aí, quem que eu procurei? Um pastor. Procurei um pastor e o pastor me orientou. E, amados, deu tudo certo. Estou lá nessa empresa tem 2 anos, vai fazer 2 anos e meio. Estou muito feliz. Indiquei agora para um amigo meu trabalhar lá, ele é cristão também. Hoje a gente estava conversando, né? E eu falei, você tá gostando? Ele falou que tá gostando muito, né? E eu falei para ele assim, sabe qual é a impressão que eu tenho aqui nesse lugar? É que a gente não ganha muito bem, né? Porque a gente também está iniciando, mas que a gente é próspero. E ele falou assim, Fabi, eu também tô com essa impressão. Então, assim, cada dia que passa, eu tenho certeza de que eu estou no lugar certo. Infelizmente, amados, eu saí da empresa que eu trabalhava. Trabalhei 15 anos lá. Bastante tempo, né? E eu saí antes da empresa fechar. A empresa fechou agora, no início do ano. Você vê como Deus cuida da gente? Só que eu procurei a pessoa certa, me aconselhei. A pessoa me direcionou, né? Essa pessoa foi o pastor Valdir. Eu tive confirmação de Deus, né? Eu não fiz as coisas. Só que muitas vezes a gente quer fazer tudo do nosso jeito. E aí não dá certo, né? Então, o primeiro passo tem que ser que nem Maria. Maria, ela não foi falar com fulano, ciclano e beltrano. Ela foi falar, ela viu ali um problema, ela viu uma dificuldade e ela foi falar com Jesus, né? E ali ela já sentiu o que Jesus iria fazer. Aí Jesus, ela já falou para os serventes fazer tudo que ele pedisse. Os serventes também foram, né, obedientes, né?
É outra palavrinha também, amados, que nós precisamos. A gente precisa ser obediente à voz de Deus. Não adianta Jesus te dar as instruções. Às vezes você pede uma coisa, aí Jesus vai lá te dar as instruções. Aí você não faz. Aí não adianta nada, né? Como foi o meu caso aqui, ó. Eu fui lá, pedi conversei com o pastor Valdir, pedi as instruções, Deus confirmou. E já pensou se eu não tivesse saído? Aí agora eu estaria arrependida, né? Porque, amados, o meu coração, o desejo do meu coração não era ter saído. Eu fui obediente. Mas eu confesso para vocês que se fosse da minha vontade, eu não teria saído. Eu teria ficado lá até o final. Eu nem sei o que seria de mim hoje. Mas eu fui obediente. Eu falei, não, eu vou obedecer e vou confiar. E você vê, né? Quando a gente obedece e confia, no final dá tudo certo. E foi o que aconteceu aqui. E, amados, eu tava vendo uma outra versão. Jesus, ele fez aqui a multiplicação, essa transformação de água em vinho, e foi com muita abundância. Porque, ó, você tem ideias, essas calhas aqui, elas tinham em torno de 80 a 120 litros cada uma. Digamos que vamos vamos fazer uma média, né? 100 litros cada uma, 6 calhas, são 600 litros de vinho. É muito vinho. Vocês concordam comigo, né? E a palavra fala que elas foram enchidas até em cima, né? Elas foram bem enchidas. Então, isso foi, se for 120 litros, cada uma deu 720, né? Isso? Acho que é isso. Se eu não estiver ruim na matemática, foi isso. É muito vinho, meus amados. É muito vinho. E assim, outro ponto aqui, quando Jesus fez aqui, né, os trâmites, né? E aquela água se transformou em vinho. E aí chamaram ali o mestre Sala para provar. Ele fala, né, que as pessoas, o normal, né, é você servir sempre o melhor no começo. Porque o paladar da pessoa, ele tá sensível, né? E aí você pega e serve o melhor vinho. Aí a pessoa vai falar, nossa, esse noivo ele investiu no melhor vinho e tal, tal, tal. Depois as pessoas já beberam, né? Aí pode dar o pior que a pessoa também não vai perceber, né? Que o paladar da pessoa já vai estar diferente e ela não vai perceber. Então esse era o normal daquela época. Mas o que aconteceu aqui? Esse vinho, ele foi melhor do que o primeiro lá apresentado. O mestre Sala fala, nossa, fala pro esposo, né? O normal é que vocês coloquem o vinho bom primeiro, né? E depois o inferior. Mas a gente percebe aqui que vocês colocaram um melhor pro final. E é assim que Deus vai fazer na minha, na sua vida, meus amados. É assim que Deus vai fazer. O melhor ele vai vir no começo. E depois Jesus vai transformar, porque a fonte ela é inesgotável. Não esqueça essa palavra do mês de outubro, né? A gente não pode esquecer. Fonte, água, jorra, né? Inesgotável, não se acaba, é infinito, imenso, ilimitado. Então, as bênçãos que o Senhor tem para mim, para sua vida, elas são ilimitadas, infinitas. Elas não se acabam. Aí elas podem se acabar? Podem, né? A partir do momento que você fala assim, não quero mais Jesus na minha vida, não quero mais Jesus na minha casa, não quero mais Jesus no meu trabalho. Quando você se afasta de Jesus, aí ela
cortou aqui, porque eu acho que deu 30 minutos, mas eu só vou concluir, tá? Essa ministração, só pra gente encerrar. Essa fonte, ela vai depender muito de mim, de você. Então, assim, o que eu queria concluir aqui para vocês. Não deixe essa fonte, ela inesgotável, ela se romper. Não permita, porque ela já é nossa, né? Porque Deus, ele já deu. A partir do momento ali que você desejar, né? Como aquela mulher, né? A vida dela não estava correta, não estava dando certo. Ela tinha problemas ali pessoais, talvez, né? Algo na vida dela estava errado, precisava de mudança, né? Ela talvez, eu não sei o que aconteceu com aquela mulher, que ela não conseguia, ela já estava no seu quinto marido, talvez os maridos não aguentavam, ela era intolerante, né? Talvez ela era dona da razão, pessoas assim, amados, infelizmente é difícil, as pessoas não conseguem conviver. Elas conseguem conviver até um certo ponto, mas depois acaba ficando difícil. Então a gente não pode querer as coisas tudo do nosso jeito, né? A gente não pode querer ser muito autoritário, né? Tem coisas que a gente precisa ceder, né? A gente precisa ter um coração mais amoroso, né? A gente precisa... E só quem nos traz isso, amados, é Jesus, né? Porque as pessoas lá fora, elas estão assim, elas não têm paciência com nada, né? Elas não têm limite com nada, elas xingam, elas brigam, elas saem de casa praguejando, né? Tem pessoas que saem de casa, elas não estão nem aí se elas vão voltar ou não, sabe? Não tem amor à vida, não tem amor a nada. Infelizmente a gente vai encontrar pessoas desse tipo. Só que quando Jesus, né, quando a gente convida Jesus para entrar na nossa vida, a gente, tudo isso há uma mudança, né? Uma fonte inesgotável, ela entra, Jesus nos dá água. A água é o melhor alimento da terra, amados. Uma pessoa, ela pode viver, né? Ela pode viver comendo pão e água. Ela sobrevive. Mas se ela não tiver, ela não sobrevive. E o principal é a água, né? Eu acho que a água é o alimento principal da nossa vida. E quando essa água vem de Jesus, oh meu Deus, aí você vai viver aqui, ó, essa fonte inesgotável, infinita, ilimitada. De quê, presbítera Fabiana? De bênçãos. De bênçãos, amados. É isso que a palavra do Senhor, ela quer nos trazer nesse mês, né? Nesse sexto dia, esse sexto fruto, né? É isso que ela quer que nós entendemos, né? Que há transformação, sim, que há libertação, sim. Só preciso convidar Jesus para a minha vida. Só preciso convidar Jesus para onde está dando errado. Amém? E é isso, meus amados. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de fontes inesgotáveis no seu trabalho, no seu casamento, na sua vida, nas suas conquistas, na construção dos seus sonhos. É isso que eu desejo para a sua vida. Que as bênçãos do Senhor venham ser ilimitadas e infinitas. Eu agradeço a minha oportunidade e que Deus abençoe a sua vida.